boa noite. Eu tenho o prazer de trazer para vocês algumas videoaulas sobre o assunto que nós colocamos para vocês no Zoom na semana passada. Realmente para vocês fixarem aquilo que a gente considera como mais importante, tá bom? Vamos falar então agora sobre cistite aguda. Em seguida eu vou fazer uma outra videoaula com o tema infecção do trato urinário complicada e uma outra sobre bacteriúria assintomática. Então, nós vamos fragmentar a aula em 3 momentos, tá bom? Vamos começar então falando sobre cistite aguda. A aula tem como referência o UpToDate, né? As informações foram colhidas em 2020. Então, vamos começar falando sobre a definição de cistite. Como eu disse anteriormente para vocês, eu considero como cistite aguda a infecção que está confinada à bexiga. Então, a cistite aguda é uma situação dolorosa, onde o paciente vai experimentar dor ou dificuldade para urinar. Pode ter também a presença de polaciúria, que aumenta a frequência urinária, dor suprapúbica ou tenesmo vesical, mas sempre sintomas confinados à bexiga. Se houver sinais ou sintomas que sugiram que a infecção já comprometeu o trato urinário superior ou se houver sintomas sistêmicos, aí eu já não vou estar falando de cistite aguda. O tema será então infecção urinária complicada, que nós vamos abordar então no segundo momento. Vamos lá, vamos falar sobre patogênese. Como que começa a cistite aguda, né? Ela começa pela colonização do introito vaginal ou do meato uretral por uropatógenos da flora fecal, que ascendem via uretra para a bexiga. É a mesma patogênese que a gente vai ver depois para pielonefrite aguda, né? Só que depois da pielonefrite aguda, essa bactéria vai subir via ureter até o parênquima renal. Então, tudo começa igual, né? Então, a cistite aguda, um germe de flora intestinal consegue alcançar a uretra, sobe pela uretra, invade o tecido da bexiga. E aí, então, eu tenho a cistite aguda. Importante lembrar, né, que é muito mais comum em mulheres, isso porque a mulher tem uretra curta e o meato uretral está ali embebido na secreção vaginal, muito próximo muito suscetível, né, aos uropatógenos da flora fecal, tá certo? Já o homem tem fatores protetores. O homem, além de ter uma uretra bem mais longa, ele apresenta um ambiente periuretral seco, com menos colonização da uretra e presença de substâncias antibacterianas no fluido prostático, tá? Então, o homem tem fatores protetores. Em relação aos fatores de risco, como eu disse para vocês, entre 1 ano de vida e até os 50, 60 anos, a prevalência de infecção do trato urinário é muito maior em mulheres. Só que nos extremos de idade, menos de 1 ano ou acima de 50, 60 anos, isso muda um pouquinho. Menos de 1 ano, a prevalência de infecção do trato urinário chega inclusive a ser maior em meninos do que em meninas. Por que isso? Porque é nessa faixa etária onde existe maior prevalência de anomalias congênitas de trato urinário. Essas anomalias são identificadas ali. E aí a prevalência é muito maior, especialmente na fase neonatal, tá certo? Abaixo de 1 mês. Mas durante o primeiro ano de vida, a prevalência de infecção do trato urinário é maior em meninos, discretamente maior em meninos do que em meninas. E a partir dos 50, 60 anos, eu já tenho aqui o surgimento, né, da hipertrofia benigna da próstata, e aqui aumenta então a prevalência de infecção do trato urinário em homens, né, que chega a empatar com as mulheres nessa faixa etária. É importante lembrar que dentro dos fatores de risco, um grande fator de risco é a atividade sexual. Para você ter noção, a probabilidade relativa de ter uma cistite aguda até 48 horas após uma atividade sexual aumenta em 60 vezes. E se essa atividade sexual for frequente, essa mulher, isso aqui é relativo às mulheres, tá? Essa mulher vai estar mais ainda sujeita a infecções urinárias. Da mesma forma, quando há mudança do parceiro sexual, tá? A mulher que tem história materna de infecção do trato urinário também tem mais risco de infecção do trato urinário.
o uso de preservativo ou diafragma com espermicida ou até mesmo o uso de espermicida isoladamente também são fatores de risco para a infecção do trato urinário. O nonoxinol 9 presente no espermicida, ele é um agente tóxico para a microflora vaginal, aumentando então a chance de contaminação pela Escherichia coli, já que os germes da microbiota local são destruídos, tá? E aí a gente pergunta, será que o paciente diabético tem maior risco de infecção do trato urinário? Na verdade, não existem evidências de maior prevalência de infecção do trato urinário sintomáticos em pacientes diabéticos, mas a bacteriúria assintomática é mais frequente em mulheres diabéticas. E mais, né? Quando o paciente diabético tem infecção do trato urinário, eles têm mais chances de infecções com complicações, tá? Por exemplo, a pielonefrite enfisematosa, né, a gente vai falar isso na próxima aula, 90% das pielonefrites enfisematosas, elas acontecem em pacientes diabéticos, tá? E tudo começa normalmente por uma cistite aguda, mesmo que pouco sintomática. Anormalidades funcionais ou estruturais do trato urinário também são fatores de risco para a infecção do trato urinário. Então, se você tiver uma estenose de uretra, por exemplo, se houver uma bexiga neurogênica, ela pode acontecer em situações, por exemplo, de trauma raquimedular, um paciente que sofreu um AVC, essa bexiga não funciona adequadamente, não esvazia adequadamente, aumenta o resíduo vesical pós-miccional e aumenta a chance de infecção urinária, tá? Em homens, a penetração anal e a não circuncisão são fatores de risco para infecção do trato urinário. A microbiologia da cistite, a gente vai ver que há o grande predomínio de enterobactérias, né? Escherichia coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, mas dentre as enterobactérias, a Escherichia coli é a principal, né? Em alguns estudos, a gente tem assim mais de 85% de participação de Escherichia coli. Aparece também os estáfilos saprofíticos, né? Então, estafilococos saprofíticos também é causa de cistite aguda, especialmente em mulheres jovens com vida sexual ativa, tá? Olha que interessante. Se essa mulher, ela adquiriu essa bactéria na comunidade, né? E ela não usou nenhum antibiótico nos últimos 3 meses, nem esteve internada nos últimos 3 meses, a chance dela ter uma bactéria diferente do que a gente está colocando aqui, de ser uma enterobactéria ou de estáfilos saprofíticos, é muito pequena, tá? Manifestações clínicas, né? Como eu falei, para ser cistite aguda, né? Para falar em cistite aguda, infecção não complicada, isso requer que os sintomas sejam especificamente de via urinária baixa. Então, eu posso ter disúria. A disúria e a algúria, disúria é dificuldade para urinar e a algúria é a dor a urinar. Frequentemente, a gente acaba usando o termo disúria para dor e para dificuldade, né? Polaciúria, que é o aumento da frequência urinária, dor suprapúbica, o tenesmo vesical, que é aquela sensação de que você vai urinar, chega no banheiro, aí você tem uma quantidade muito mínima de urina saindo ali, né? Então, esse é o tenesmo vesical, aquela vontade de urinar, mas que não chega a se completar efetivamente, tá? Agora, olha que interessante, gente. Se eu tiver disúria e polaciúria, eu tenho 90% de chance de acerto diagnóstico. Isso numa mulher sem sintomas vaginais. De modo que o diagnóstico de cistite aguda é eminentemente clínico, não requer exames laboratoriais a princípio, tá certo? O que eu devo, então, investigar durante a anamnese? Eu devo excluir sintomas de que essa infecção já não está fora da bexiga, né? Então, na anamnese, eu tenho que explorar isso. Será que realmente é uma cistite aguda? Ou seja, será que já não tem sintomas
nem sinais, nem sintomas de que essa infecção já está além da bexiga, né? No caso da anamnese, ela tem sintomas. Então, assim, será que ela tem dor lombar? Será que ela teve febre? Será que esse paciente está com fraqueza intensa ou perdeu o apetite? Será que há alguma manifestação de infecção fora da bexiga? É isso que eu tenho que perguntar, tá? Então, isso é fundamental. Eu tenho que perguntar também em relação a sintomas vaginais, né? Então, tem prurido, né, que é a coceira na vagina. Tem alguma secreção vaginal patológica? Também tem que perguntar em relação a isso. Em homens, eu tenho que excluir a possibilidade de eu estar lidando com uma prostatite. Então, tem dor pélvica ou tem dor perineal ou está tendo cistite de repetição, porque aí nesse caso eu posso estar lidando com uma situação de prostatite. E a prostatite, ela entra dentro do tratamento de infecção urinária complicada, tá? Então, eu tenho que excluir sintomas de infecção urinária complicada. Em homens, eu tenho que investigar se há sintomas de prostatite e em mulheres descartar sintomas vaginais. E no exame físico? Bem, eu tenho que fazer os sinais vitais para da mesma forma avaliar se não há repercussão sistêmica da infecção, né? Tenho que fazer né, a pesquisa de dor lombar, então eu vou fazer a punho-percussão, né? Se esse paciente tem uma dor muito intensa, a punho-percussão, que a gente chama de sinal de Giordano, né? E aí, gente, se eu tenho sinal de Giordano, de um lado ou do outro, geralmente a pielonefrite, ela é de um lado ou do outro, né? Aí eu já estou pensando, o diagnóstico já não é cistite aguda, é um quadro de pielonefrite aguda, e a abordagem terapêutica é outra, né? Se esse homem tem sintomas na anamnese de prostatite, está indicado toque retal, e para a mulher vai estar indicado o exame pélvico se ela manifestou na anamnese sintomas vaginais, né? E o tratamento, gente? Bem, eu preciso colocar isso para vocês, que na hora de eu tratar, eu tenho que pensar assim, será que eu estou diante de um paciente que pode ter um germe diferente do habitual, um germe multiresistente? E quando é que eu vou pensar na possibilidade de ter um germe multiresistente? Eu até comentei com vocês lá atrás. Se esse paciente, nos últimos 3 meses, usou antibióticos, especialmente antibióticos de amplo espectro, como fluoroquinolona, o Bactrim, beta-lactâmico de amplo espectro, como cefalosporina de 3ª ou 4ª geração, né? Se esse paciente esteve internado nos últimos 3 meses, se esse paciente ou essa paciente, né, se isso teve algum germe multiresistente isolado no exame de urina nos últimos 3 meses, ou se viajou para alguma parte do mundo onde se tem uma taxa elevada de organismo multiresistente. Que países seriam esses? Seriam México, Espanha, Israel e Índia, segundo a literatura americana, tá certo? Pense o seguinte, gente, o tratamento empírico inicial da cistite vai ser, eu vou fazer da mesma forma. Se eu estiver lidando aqui com um paciente com germe multiresistente, o primeiro tratamento normalmente vai ser o mesmo, só que antes de começar o tratamento, eu vou pedir uma cultura de urina. Por quê? Se por acaso o tratamento empírico inicial não resolver, eu vou ter uma carta na manga, que vai ser justamente essa cultura que está em andamento. Entenderam? Então, se há alguma chance desse paciente ter um germe multiresistente, antes de começar o tratamento aqui, vai estar indicado fazer uma urocultura com contagem de colônias e antibiograma, tá certo? Então, aqui está resumido o que eu falei para vocês, quando é que a gente suspeita de germe gram-negativo multiresistente. Então, vamos procurar, então, tratar essa paciente. Primeira coisa, gente, como eu falei para vocês, se essa mulher tem sintomas típicos de cistite e não tem suspeita de germe multiresistente, nem risco de evolução desfavorável, eu trato sem exames. Então, eu não preciso de IAS e urocultura. Esses exames serão desnecessários. Tem disúria e polaciúria, 90% de chance de cistite aguda. Então, eu vou tratar baseado nos sintomas e pronto, tá? Desde que é uma paciente que não tem
esses fatores, né? Suspeita de germe multiresistente, nem risco de evolução desfavorável. O que seria risco de evolução desfavorável? O paciente com uma imunossupressão, com alguma anomalia de via urinária, né? Algum fator que possa fazer com que esse paciente evolua de forma desfavorável, tá? Então, imagine um paciente, por exemplo, que você sabe que tem um paciente neutropênico febril, por exemplo, um paciente neutropênico febril. Ele é um paciente que frequentemente tem infecções, pode ter inclusive usado antibiótico recentemente. Vamos supor que ele não tenha usado antibiótico recentemente, nos últimos 3 meses. Então, a princípio, eu não pensaria nem em germe multiresistente, mas é um paciente imunossuprimido. Então, ele tem evolução de evoluir desfavoravelmente? Tem. Então, nele é melhor fazer uma cultura prévia, tá? É isso que eu quero dizer. Idoso, gente. Bem, sempre que um idoso desorienta, eu tenho que pensar em infecção? Eu também posso pensar em infecção. Mas se um paciente um idoso tem alteração do nível de consciência e não tem sintomas urinários específicos, eu vou observar, vou hidratar, vou investigar. Às vezes o paciente tem algum distúrbio eletrolítico, por exemplo, né? Então eu tenho que investigar. Se tem febre, aumenta a chance de ter realmente um foco infeccioso, né? Mas se não tem sintomas urinários, além de fazer a avaliação urinária, eu tenho que pensar, por exemplo, uma pneumonia, tá? Então, cuidado só para não rotular que por ter alteração do nível de consciência, obrigatoriamente o paciente tem um quadro infeccioso. Pode ter quadro infeccioso? Pode, tem que ser investigado, mas também existem outras situações a se investigar, tá? Lembrar que o idoso tem alta prevalência de bacteriúria assintomática, a gente vai falar isso depois. E nem toda bacteriúria assintomática eu vou tratar, tá? Abordagem diagnóstica. Quando fazer urocultura e teste de sensibilidade antimicrobiana antes do tratamento? Como eu disse para vocês, tem suspeita de germe multiresistente, risco de evolução desfavorável, por exemplo, anormalidade urológica, imunossupressão, diabetes mal controlado, faz uma cultura antes de começar o tratamento, que vai ser uma carta na manga. Eu vou tratar a princípio com os mesmos antibióticos. Só vou evitar, se ele usou nos últimos 3 meses determinado antibiótico, que eu fujo daquele. Mas vou usar qualquer outro antibiótico de primeira linha que não seja aquele que ele já usou. Mas tem uma cultura prévia para me ajudar a nortear. Vamos lá, ó. Abordagem terapêutica para cistite. Paciente com suspeita de cistite tem sintomas característicos, como eu citei anteriormente. Ou então ele pode ter, por exemplo, sintomas menos característicos, vamos dizer, sintomas atípicos, por exemplo, uma hematúria macroscópica, ou o paciente tem uma incontinência urinária que surgiu recentemente. Não são sintomas típicos de cistite, mas aí você faz o EAS e identifica que tem piúria também. Então, quando você vai pensar em tratar sim para cistite, o que você vai perguntar? Você se pergunta, né? Há manifestações que sugerem que a infecção está além da bexiga? Sim. Bem, se sim, trata como infecção complicada, tá? Então, olha só, aqui, gente, é um divisor de águas. Se houver qualquer manifestação que sugira que a infecção já não está só na bexiga, está em via urinária alta ou infecção sistêmica, aí, gente, é a próxima aula, tá? Não tem. A infecção está confinada à bexiga. Há alguma chance de germe multiresistente, como eu citei anteriormente? Não. Se não, como que eu vou tratar? Eu posso usar 3 antibióticos a princípio: nitrofurantoína, fosfomicina ou Bactrim. Só que às vezes eu posso ter algum motivo para não usar esses antibióticos. Por exemplo, tem alergia a esses antibióticos, ou a nitrofurantoína. Se você tiver um clearance de creatinina menor que 30 ml minuto, você não deve usar nitrofurantoína. Então, se você não puder usar nenhum dos 3, você vai ter que usar ou um beta-lactâmico ou a fluorquinolona. A fluorquinolona, gente, a gente evita o máximo usar para cistite.
Fluoroquinolona aqui é ciprofloxacina ou levofloxacina. A gente deve reservar esses antibióticos para infecção do trato urinário complicada, ou seja, para pielonefrite aguda ou quando há repercussão sistêmica. Mas se não houver outra opção, por exemplo, o paciente de repente não pode também usar um beta-lactâmico porque é alérgico, né? Muito azar, mas pode acontecer. Aí você acaba usando. Mas você ainda assim dá a preferência a usar um beta-lactâmico. Pode ser amoxicilina com ácido clavulânico, pode ser cefalexina, pode ser cefadroxil, que são cefalosporinas de primeira geração. Se não tiver nenhum motivo para não usar, bem, então você vai escolher uma dessas 3 drogas. Nitrofurantoína, 100 mg de 12 em 12 horas. O comprimido tem 100 mg, pode fazer por 5 dias na mulher ou por 7 dias no homem. A fosfomicina, 3 gramas, é um pozinho, você dilui na água, pede para o paciente urinar antes de tomar o antibiótico, tem alta concentração urinária. Aí você mexe bem, para um pozinho no fundo do copo e toma a fosfomicina. Ou o Bactrim F, né, que é sulfametoxazol mais trimetropin, 800 mais 160 mg, um comprimido de 12 em 12 horas, pode usar até por 3 dias na mulher, no homem você estica mais até por 7 dias, tá? E aqui, gente, se houver risco para germe multiresistente, o que muda? Eu vou fazer uma cultura prévia, urocultura com contagem de colônias e antibiograma. Quando eu falo antibiograma, mesma coisa de teste de sensibilidade antimicrobiana, tá? É o antibiograma que vai testar esses antibióticos, vai falar para mim qual antibiótico que, pelo menos in vitro, conseguiu matar a bactéria, tá? E aí, gente, se o paciente usou o Bactrim nos últimos 3 meses, eu vou fugir do Bactrim. E aí eu posso usar nitrofurantoína ou fosfomicina preferencialmente, tá? Se não tem nenhum motivo para evitar nenhuma das duas, né, eu posso usar a nitrofurantoína ou a fosfomicina. Nitrofurantoína por 5 dias na mulher, 7 no homem, ou a fosfomicina em dose única. Existe no homem também a possibilidade de você usar 3 doses. Você usa uma dose, pula 2 ou 3 dias, mais uma, pula mais 2 ou 3 dias e mais uma dose, tá? Aí tem literatura que sugere fazer assim. Mas normalmente que a gente faz a dose única, sabendo que a dose única pode ter uma eficácia menor, tá? E aqui, gente, se por acaso houver razões para evitar nitrofurantoína ou fosfomicina, talvez o mais prudente, se o paciente tiver poucos sintomas, é adiar o tratamento e aguardar o resultado da cultura. Isso se for possível, se não, você vai escolher uma outra droga, né? Por exemplo, até um beta-lactâmico, né? Enquanto aguarda a cultura, quando chegar a cultura, você faz a troca, tá bom? Mas aqui melhor é adiar o tratamento, tá bom, gente? Tudo que eu comentei com vocês, eu coloquei aqui mais detalhadamente, né? Então, mulheres... primeiro, drogas de primeira linha, guardem isso. A fosfomicina, o Bactrim, que é a sulfametoxazol mais trimetropin, e a nitrofurantoína. Essas são as drogas de primeira linha. Fosfomicina posso fazer em dose única, eu posso fazer 3 doses, faço uma dose, espero 2 a 3 dias, mais uma, depois mais 2 a 3 dias e mais uma dose, tá bom? O Bactrim F, de 12 em 12 horas por 3 dias em mulheres e 7 dias nos homens, né? Se eu tiver análise microbiológica do local onde o paciente reside, ou, né, é complicado isso no Brasil, né? Mas se eu tiver resistência maior que 20% ou suspeita de resistência, por exemplo, se usou nos últimos 3 meses, é melhor não usar o Bactrim. Como eu disse anteriormente, a nitrofurantoína por 5 a 7 dias, 5 na mulher, 7 no homem. O beta-lactâmico entra como segunda opção, assim como a fluoroquinolona, que aqui é melhor, gente, evitar para cistite. É melhor reservar para prostatite ou para infecção do trato urinário complicada. Só vou usar mesmo se eu não tiver outra opção, tá? E lembrar que paciente imunossuprimido, diabético, anormalidade urinária, eu não vou, porque eles são desse grupo, fazer um antibiótico de espectro mais alargado, não, tá? Mas eu vou tratar por 7 dias e são pacientes que eu vou ver mais de pertinho. Eu vou acompanhá-los de perto para ver se eles não vão fazer nenhuma complicação, tá bom, gente?
E como às vezes o paciente demora para melhorar, porque a resposta ao antibiótico costuma acontecer em 48 a 72 horas, eu posso já usar um antisséptico urinário nesse período. Por exemplo, o Piridium, 200 mg de 8 em 8 horas por 3 dias. Agora, eu não devo usar ele sozinho. Eu tenho que usá-lo associado a um antibiótico, porque ele sozinho não trata infecção urinária. Como que eu sigo esse paciente? Se o paciente melhorar depois de 3 dias de antibiótico e tiver resolução dos sintomas, ótimo. Não preciso fazer nenhum segmento. Agora, se não houver completa melhora em 48 a 72 horas, ou se houver recorrência do quadro em poucas semanas, quando que eu considero poucas semanas aqui? 2 a 3 semanas, tá? O que eu tenho que fazer? Buscar fatores que possam estar afetando a resposta terapêutica ou justificando a persistência dos sintomas. Aí, nesse caso, gente, eu vou ter que fazer a cultura, vou ter que reiniciar outro antibiótico empírico, e aí, com o restante da cultura, eu vou ter que adequar o esquema antibiótico. Aí, eu começo do zero com cultura, tá? E se mesmo após a adequação do antibiótico os sintomas persistirem, ou se houver recorrência do quadro em poucas semanas, aí eu tenho que considerar fazer uma investigação da via urinária por imagem, preferencialmente através da tomografia computadorizada, e pode ser necessária a avaliação urológica. Gente, a gente vai terminar aqui, mas eu quero que vocês procurem estudar mais, né? E a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida. Vou deixar aqui como uma referência acessível o Harrison, capítulo 288, tá? E nós estamos à disposição para o que for necessário, tá bom? Boa noite para vocês.